Capítulo 2. A separação. Depois de se coroar rei dos 6 ducados, o príncipe majestoso visionário essencialmente abandonou os ducados costeiros aos seus próprios desígnios. Despojou Torre do Cervo propriamente dita e uma boa parte do ducado de Cervo do máximo de dinheiro que conseguiu espremer de lá. Cavalos e gado de Torre do Cervo tinham sido vendidos, tendo-os de melhor qualidade sendo levados para o interior, para a nova residência de Majestoso em Valdefeira. Os móveis e a biblioteca da sede tradicional da monarquia também foram saqueados, em parte para revestir o novo ninho, em parte para distribuir pelos seus duques e nobres do interior como favores ou para serem vendidos a eles sem reservas. Celeiros, adegas de vinho, os armeiros, tudo foi pilhado e o saque foi enviado para o interior. O plano que fora anunciado residira em levar o enfermo rei sagaz e a rainha expectante, Catrichan, viúva e grávida, para Valdefeira, a fim de ficarem a salvo das incursões de navios vermelhos que atormentavam os ducados costeiros. Isso também serviu de desculpa para o ataque das mobílias e coisas de valor de Torre do Cervo, mas com a morte de Sagaz e o desaparecimento de Catrichan, até esse motivo pouco convincente desapareceu. Entretanto, ele abandonou Torre do Cervo tão depressa quanto pôde após a coroação. Conta-se a história de que, quando seu conselheiro de nobres questionou essa decisão, ele lhes disse que os ducados costeiros representavam para si mesmo apenas guerra e despesas, que sempre tinham sido uma sanguessuga presa aos recursos dos ducados interiores, e que desejava aos ilhéus alegria na conquista de um lugar tão rochoso e despido de alegria. Majestoso, mais tarde, negou ter alguma vez proferido tais palavras. Quando Catrichan desapareceu, o rei majestoso foi deixado numa posição para a qual não havia qualquer precedente histórico. O filho que Catrichan esperava fora, obviamente, a pessoa seguinte na linha de sucessão. Mas tanto a rainha como a criança para nascer haviam desaparecido sob circunstâncias muito suspeitas. Nem todos tinham certeza de que não fora o próprio majestoso quem orquestrou o desaparecimento. Mesmo se a rainha tivesse permanecido em Torre do Cervo, a criança não podia assumir sequer o título de príncipe herdeiro por pelo menos 17 anos. Majestoso ficou muito ansioso para assumir o título de rei tão depressa quanto possível, mas por lei precisava de reconhecimento de todos os 6 ducados para poder reclamá-lo. Comprou a coroa com várias concessões aos seus duques costeiros. A principal foi a promessa de manter Torre do Cervo guarnecida e pronta para defender a costa. O comando da antiga fortaleza foi impingido ao sobrinho mais velho de Majestoso, herdeiro do duque titular de Vara. Tão brilhante aos 25 anos, tornara-se impaciente, esperando que o pai lhe passasse o poder para as mãos. Estava mais do que disposto a assumir a autoridade sobre Torre do Cervo e Cervo, mas tinha pouca experiência a que recorrer. Majestoso foi para o interior, para o castelo de Valdefeira, na margem do rio Vem, em Vara, enquanto o jovem Dom Brilhante permaneceu em Torre do Cervo com uma guarda selecionada de homens de Vara. Não há relatos de Majestoso ter lhe deixado quaisquer fundos com os quais operar, de modo que o jovem fez o possível para extorquir aquilo de que precisava dos mercadores da cidade de Torre do Cervo e dos já sobrecarregados agricultores e pastores do Ducado de Cervo, que rodeavam o castelo. Embora não haja sinais de que ele sentisse alguma má vontade para com o povo de Cervo ou dos outros ducados costeiros, também não tinha nenhuma lealdade para com eles. Nessa época também mantinha residência em Torre do Cervo um punhado dos nobres de menor estatuto de Cervo. A maior parte dos proprietários de Cervo encontravam-se nas suas próprias fortalezas, fazendo o pouco que podiam para proteger o povo da região. Entre os que permaneceram em Torre do Cervo, a mais digna de nota era a Dama Paciência, que fora princesa herdeira até o marido, o príncipe Cavalaria, abdicar do trono em favor do irmão mais novo, Veracidade. Os soldados de Cervo, a guarda pessoal da rainha Catrichan e os poucos homens que restavam da guarda do rei sagaz guarneciam a Torre do Cervo. A moral era baixa entre os soldados, pois os salários eram intermitentes e as rações pobres. Dom Brilhante trouxera consigo para
Torre do Cervo a sua guarda pessoal e, naturalmente, preferia esses homens aos de Cervo. A situação tornou-se ainda mais complicada devido a uma cadeia de comando pouco clara. Em teoria, as tropas de Cervo deviam responder perante o capitão Kefel, dos Homens de Vara, o comandante da guarda de Dom Brilhante. Na realidade, Rapoluva da guarda da rainha, corte da guarda de Torre do Cervo e o velho rubro da guarda do rei sagaz uniram-se e guardavam para si mesmos os seus planos. Se respondiam regularmente perante alguém, esse alguém era Dama Paciência. Com o tempo, os soldados de Cervo passaram a falar dela como a Senhora de Torre do Cervo. Mesmo depois da coroação, Majestoso manteve-se inquieto a respeito de seu título. Enviou mensageiros para todos os lados em busca de notícias sobre onde poderiam estar a rainha Catrican e o herdeiro por nascer. As suas suspeitas de que ela poderia ter procurado abrigo junto do pai, o rei Eoth do Reino da Montanha, levaram-no a exigir a sua devolução. Quando Eoth respondeu dizendo que o paradeiro da rainha dos Seis Ducados não dizia respeito ao povo da montanha, Majestoso cortou furioso os laços com o Reino da Montanha, interrompendo o comércio e tentando bloquear a travessia das fronteiras até a viajantes comuns. Ao mesmo tempo, começaram a circular rumores que quase de certeza tiveram início a mando de Majestoso, sobre o bebê que Catrican esperava não ter sido gerado por veracidade e que, por esse motivo, não tinha qualquer pretensão legítima ao trono dos Seis Ducados. Foi um tempo amargo para o povo de Cervo. Abandonado pelo seu rei e defendido apenas por uma pequena força de soldados fracamente aprovisionados, o povo foi deixado sem leme num mar tempestuoso. O que os salteadores não roubaram ou destruíram, os homens de Dom Brilhante apreenderam como imposto. As estradas passaram a ser assoladas por ladrões, pois quando um homem honesto não consegue sobreviver, as pessoas farão o que tiverem de fazer. Pequenos vendedores ambulantes desistiram de qualquer esperança de ganhar a vida e fugiram da costa para se tornarem pedintes, ladrões e prostitutas nas cidades do interior. O comércio morreu, pois os navios que eram enviados para o mar raramente regressavam. Breu e eu nos sentamos no banco em frente da cabana e conversamos. Não falamos de coisas pretentosas. Não falamos de coisas portentosas nem dos acontecimentos significativos do passado. Não discutimos o meu regresso de além-túmulo ou a situação política atual. Falamos sobre as coisas pequenas que partilhávamos, como se eu tivesse regressado de uma longa viagem. Sorrateiro, Radoninha estava envelhecendo. O último inverno deixara com os movimentos presos e nem mesmo a vinda da primavera lhe dera nova vida. Breu temia que não durasse mais um ano. Breu finalmente conseguira secar folhas de planta galhardete sem deixá-las embolorar, mas descobrira que a erva seca tinha pouca potência. Ambos sentíamos falta dos bolos da cozinheira Sara. Breu perguntou se havia alguma coisa no meu quarto que eu quisesse. Majestoso mandara revistá-lo e o deixara em desordem, mas Breu não achava que tivessem levado muita coisa, ou que dariam pela falta daquilo que eu quisesse agora. Perguntei se ele lembrava da tapeçaria do Rei Sabedoria, negociando com os antigos. Ele respondeu que sim, mas que a tapeçaria era muito mais volumosa do que o que ele conseguiria arrastar até ali em cima. Eu lhe lancei um olhar tão magoado que ele imediatamente cedeu e disse que supunha que poderia encontrar um jeito de fazê-lo. Sorri. Era uma piada, Breu. Aquela coisa nunca fez nada a não ser me dar pesadelos quando eu era pequeno. Não. Não há nada no meu quarto que agora seja importante para mim. Breu olhou para mim quase com tristeza. Você deixa para trás uma vida com o quê? A roupa que traz no corpo e um brinco? E diz que não há nada lá que queira que lhe seja trazido. Isso não lhe parece estranho? Fiquei pensando por um momento. A espada que veracidade me dera. O brinco de prata que o rei Eoth me dera que fora de Ursk. Um alfinete da Dama Graça, a flauta de paciência estivera no meu quarto. Esperava que eu tivesse recuperado as minhas tintas e papéis, uma caixinha que esculpira para guardar os meus venenos. Entre Molly e eu nunca houve penhores. Ela nunca quis deixar que eu lhe oferecesse presentes e eu nunca pensei em lhe roubar uma fita de cabelo. Se o tivesse feito,
Não. Um comprimento completo é melhor. Um rompimento completo é melhor, talvez. Embora você tenha esquecido uma coisa. Virei o colarinho da minha camisa grosseira para lhe mostrar um minúsculo rubi envolto em prata. O alfinete que Sagaz me deu para me marcar como seu. Ainda tenho isso. Paciência usara para prender a mortalha em que tinha me enrolado. Pus esse pensamento de lado. Ainda estou surpreso por a guarda de majestoso não ter saqueado seu corpo. Suponho que a manha tem uma reputação tão maligna que eles temiam você tanto morto como vivo. Ergui a mão para passar os dedos pelo dorso do nariz onde ele fora quebrado. Não pareceram me temer nem um pouco, pelo que pude notar. Breton deu um sorriso torto. O nariz o incomoda, é? Acho que dá mais personalidade ao seu rosto. Olhei-o de solsaio à luz do sol. É mesmo? Não. Mas é o que a boa educação manda dizer. Na verdade, não está muito ruim. Quase parece que alguém tentou pô-lo no lugar. Estremeci com a ponta cortante de uma recordação. Não quero pensar nisso, disse-lhe com honestidade. Seu rosto de repente ficou anuviado de dor por mim. Afastei o olhar dele, incapaz de suportar a sua piedade. As recordações dos espancamentos que eu sofrera eram mais suportáveis se eu conseguisse fingir que ninguém mais soubera deles. Sentia vergonha do que majestoso me fizera. Encostei a cabeça na madeira ensolarada da parede da cabana e soltei um longo suspiro. Então, o que aconteceu lá embaixo, onde as pessoas ainda estão vivas? Então, o que aconteceu lá embaixo, onde as pessoas ainda estão vivas? Breu pigarreou, aceitando a mudança de assunto. Bem, o quanto você sabe? Não muito. Sei que Catrican e o Bow escaparam, que a paciência pode ter ouvido dizer que Catrican chegou em segurança às montanhas, que Majestoso está zangado com o rei Eel nas montanhas e cortou as rotas comerciais, que Veracidade ainda está vivo, mas ninguém teve notícias dele. Opa, Breu impertigou-se. O rumor sobre Catrican. Lembra-se dele da noite em que Bronco e eu discutimos. Desviei o olhar. Da mesma maneira que poderia recordar de um sonho que já tive, em cores submersas e com acontecimentos fora de ordem. Só me lembro de que ouvi vocês dizerem qualquer coisa sobre isso. E aquela parte sobre veracidade? A tensão súbita nele fez com que um arrepio de terror me descesse pela espinha. Ela se comunicou comigo pelo talento. Ele se comunicou comigo pelo talento naquela noite. Respondi em voz baixa. Eu disse que ele estava vivo. Raios! Breu levantou-se de um salto e correu pela sala, saltitando de fúria. Era um espetáculo que nunca testemunhei antes, e o encarei, encurralado entre o espanto e o medo. Bronco e eu não demos crédito às suas palavras. Ficamos satisfeitos por ouvir você proferi-las, e quando fugiu, ele disse, deixa o garoto ir. Aquilo é o máximo que conseguirá fazer hoje. Ele se lembra do seu príncipe. Pensamos que era só isso. Raios e mais raios. Parou de súbito e me apontou com o dedo. Relate. Conte-me tudo. Procurei as apalpadas aquilo de que me lembrava. Era tão difícil de organizar como se o tivesse visto através dos olhos do lobo. Ele estava com frio, mas estava vivo. Ou cansado, ou ferido. Lento, de alguma forma. Ele tentava entrar em contato comigo, e eu o empurrava para longe, de modo que não parava de sugerir que eu bebesse, para fazer com que baixasse as defesas, suponho. Onde ele estava? Não sei. Neve? Uma floresta? Tentei alcançar memórias fantasmagóricas. Acho que ele não sabia onde estava. Os olhos verdes de Breu me perfuraram. Consegue alcançá-lo? Senti-lo de algum modo? Consegue me dizer se ainda está vivo? Sacudi a cabeça. Meu coração começava a saltar no peito. Consegue contactá-lo agora pelo talento? Sacudi a cabeça. Senti um aperto na barriga com a tensão. A frustração de Breu cresceu com cada segundo da minha cabeça. Maldição! Fitz precisa fazê-lo. Não quero! Gritei de súbito. Estava de pé. Fuja! Fuja depressa! Eu fugi. De repente, foi assim tão simples. Fugi de Breu e da cabana, como se todos os demônios das ilhas infernais dos ilhéus estivessem no meu encalço. Breu chamou por mim, mas eu me recusei a escutar as suas palavras. Fugi, e assim que penetrei no abrigo das árvores, olhos de noite pôs-se ao meu lado. Por aí não. O coração da Matilde está aí, avisou-me ele. De modo que nos precipitamos colina acima para longe do riacho, subindo até um grande emaranhado de sarças suspenso sobre um talude onde olhos de noite se abrigava em noites de tempestade. O que foi? Qual era o perigo? Quis saber olhos de noite. Ele queria que eu regressasse, admiti. Passado algum tempo. Tentei enquadrar o problema de maneira que olhos de noite compreendesse. Ele queria que eu deixasse de ser um lobo.
Um súbito arrepio me percorreu a espinha. Ao explicar Olhos de Noite, fiquei cara a cara com a verdade. Ser um lobo sem passado, sem futuro, só com o hoje. Ou um homem atormentado pelo passado, cujo coração bombeava medo juntamente com o sangue. Podia caminhar sobre duas pernas, conhecer a vergonha e a falta da coragem como modo de vida, ou correr de quatro e esquecer tudo, até mole não passar de um odor agradável de que eu me lembrava. Sentei-me imóvel entre as sarças, com a mão pousada com delicadeza no torso de Olhos de Noite, os olhos fitando um lugar que só eu podia ver. Lentamente a luz mudou e a tarde transformou-se em um crepúsculo. A minha decisão cresceu tão lenta e inevitavelmente como a escuridão que chegava. O meu coração gritou contra ela, mas as alternativas eram insuportáveis, pois nela minha vontade estava escura quando eu regressei. Esgueirei-me para casa com o rabo entre as pernas. Era estranho regressar à cabana de novo como lobo, cheirar a fumaça de madeira que se erguia no ar como coisa de homem e piscar diante do brilho do fogo que escapava através das folhas das janelas. Relutantemente libertei a mente da de Olhos de Noite. Não prefere caçar comigo? Preferia muito mais caçar com você, mas esta noite não posso. Por quê? Sacudi a cabeça. O gume da decisão estava tão afiado e novo que não me atrevia a testá-lo falando. Parei no limite da floresta para sacudir as folhas e a terra da roupa, e alisar para trás o cabelo e voltar a atá-lo num rabo de cavalo. Esperei que meu rosto não estivesse sujo, endireitei os ombros e me forcei a caminhar de volta à cabana, abrir a porta e entrar e olhar para eles. Senti-me horrivelmente vulnerável. Eles tinham estado trocando informações sobre mim. Os dois conheciam quase todos os meus segredos. A minha desgastada dignidade pendia agora em farrapos. Como eu podia me erguer diante deles e esperar ser tratado como um homem? Mas não podia culpá-los por isso. Eles tinham tentado me salvar, de mim próprio, é verdade, mas me salvar mesmo assim. Não era culpa deles que o tinham salvado de pouco prestasse. Não era culpa deles que o que tinham salvado de pouco prestasse. Estavam à mesa quando eu entrei. Se estivesse fugindo daquela maneira algumas semanas antes, Bronco teria dado um salto para me sacudir e dar uma bofetada quando regressasse. Eu sabia que agora já estávamos além desse tipo de coisa, mas a lembrança me deu uma cautela que não consegui disfarçar por completo. No entanto, o rosto dele mostrou apenas alívio quando Breu me olhava com vergonha e preocupação. Não queria pressioná-lo tanto, disse ele, muito sério, antes de eu poder falar. Não pressionou, eu disse em voz baixa. Apenas colocou o dedo no lugar onde eu mesmo via me pressionando mais. Às vezes um homem não sabe quão ferido está até que outra pessoa verifique o ferimento. Puxei a minha cadeira. Após semanas de comida simples, ver queijo, mel e vinho de sabugueiro postos ao mesmo tempo na mesa era quase um choque. Também havia um pão para complementar a truta que Bronco rabanhara durante algum tempo. Apenas comemos, sem conversas, que não fossem pedidos de mesa. Isso pareceu diminuir a estranheza, mas no momento em que a refeição terminou e a louça foi tirada, a tensão regressou. Agora, compreendo a sua pergunta, disse Bronco de repente. Tanto Breu como eu olhamos surpresos para ele. Alguns dias, quando você perguntou o que faremos em seguida. Compreenda que eu desistira de veracidade, pois eu achava que estava perdido. Gatruken esperava o seu herdeiro, mas estava agora salvo nas montanhas. Nada mais havia que eu pudesse fazer por ela. Se intervisse de alguma maneira, eu poderia denunciá-la aos outros. Era melhor deixá-la permanecer escondida, em segurança, com o povo do pai. Quando o filho chegasse à idade de procurar alcançar o trono, bem, se a essa altura eu não estivesse na tumba, suponho que faria o que pudesse. Por ora, eu via o serviço ao meu rei como uma coisa do passado. Assim, quando me fez a pergunta, vi apenas a necessidade de cuidar de nós. Quando o filho chegasse à idade de procurar alcançar o trono, bem, se a essa altura não estivesse na tumba, suponho que faria o que pudesse. Por ora, eu via serviço ao meu rei como uma coisa do passado. Assim, quando me fez a pergunta, vi apenas a necessidade de cuidar de nós. E agora? Perguntei, em voz baixa. Se Veracidade ainda está vivo. Então, um pretendente reclamou seu trono. Sou obrigada por juramento a ir em auxílio do meu rei. Breu também. E você? Ambos estavam me olhando com grande intensidade. Fuja de novo. Não posso. Bronco vacilou, como se eu tivesse lhe espetado com um alfinete. Perguntei a mim mesmo se ele se atiraria em cima de mim para me impedir de ir na direção da porta.
Mas ele não falou, nem se mexeu. Limitou-se a esperar. Eu não. Esse Fitz morreu, eu disse, sem rodeios. Bronco fez uma expressão como se eu lhe tivesse abatido, mas Breu perguntou em voz baixa. Então por quê? Então por que é que ele ainda usa o alfinete do rei sagaz? Ergui a mão e o tirei do colarinho. Tome. Eu pretendera dizer. Tome, pegue-o e tudo o que ele traz consigo. Para mim acabou, não tenho vontade para isso, mas me limitei a olhá-lo. Vinho de sabugueiro? Ofereceu Breu, mas não a mim. Essa noite está frio. Vou fazer chá, contrapôs Bronco. Breu assentiu, e eu continuei sentado com o alfinete vermelho e prateado na mão. Lembrei-me das mãos do meu rei enquanto espetava o alfinete nas dobras da camisa de um garoto. Pronto, dissera ele. Agora você é meu. Mas agora ele estava morto. Isso me libertava da minha promessa? E a última coisa que ele me dissera. Não que eu me tornei? No que eu me tornei? Voltei uma vez mais a pôr essa pergunta de lado. Mais importante, o que eu era agora? Seria agora o que majestoso me tornara? Ou poderia escapar disso? Majestoso me disse, falei num tom pensativo, que bastava que eu me coçasse para encontrar Anônimo. Que bastava que eu me coçasse para encontrar Anônimo, o garoto cão. Ergui o olhar e me forcei a enfrentar o de Bronco. Talvez fosse agradável ser ele. Seria? Perguntou Bronco. Houve uma época em que você não pensava assim. Quem é você, Fitz? Se não for o homem do rei, o que é? Para onde iria? Para onde eu iria se fosse livre? Para junto de Molly, gritou meu coração. Sacudi a cabeça, tirando a ideia para longe antes de ter tempo de me queimar. Não. Mesmo antes de ter perdido a vida, já a perdera. Refleti sobre a minha vazia, amarga liberdade. Só havia um lugar para onde realmente podia ir. Reforcei a vontade, ergui os olhos e os prendi nos de Bronco com firmeza. Vou embora, para qualquer lugar. Para os estados de Calcede, para Vilamonte. Sou bom com os animais. Também sou um escriba decente. Poderia sobreviver. Sem dúvida alguma. Mas sobreviver não é viver, observou Bronco. Bem, o que é? Perguntei, realmente zangado de súbito. Por que eles tinham de tornar aquilo tão difícil? As palavras e os pensamentos jorraram subitamente de mim como o veneno de um ferimento gangrenado. Quer que eu me dedique ao meu rei e sacrifique todo o resto como você fez? E quando esse rei o abandonou, engoliu, criou seu bastardo no lugar dele. Depois tiraram tudo de você: estábulo, cavalos, cães, homens que comandavam. Não lhe deixaram nada, nem sequer um teto sobre a cabeça. Esses reis aos quais você havia feito juramento. Então o que você fez? Sei que nada mais lhe restasse, agarrou-se a mim, arrastou o bastardo para fora de um caixão e o obrigou a regressar à vida. Uma vida que eu odeio. Uma vida que eu não quero. Encarei-o, furioso, com os olhos acusadores. Ele ficou me olhando, sem palavras. Quis parar, mas algo me levou a continuar. A ira trazia uma sensação agradável, como se fosse um fogo purificador. Cerrei as mãos em punhos enquanto perguntava. Por que você está sempre presente? Por que me coloca sempre em pé? Para que eles me derrubem? Para quê? Para fazer com que eu lhe deva alguma coisa? Para lhe dar direito à minha vida porque não teve coragem para arranjar uma vida para você? Tudo o que pretende é me tornar igual a você, um homem sem vida própria, um homem que desiste de tudo pelo meu rei? Não percebe que há mais em estar vivo do que desistir de tudo por outra pessoa? Refletei os seus olhos e em seguida afastei os meus da estupefação magoada que vi ali. Não. Eu disse, pesadamente, depois de respirar. Você não percebe, não pode saber. Não é sequer capaz de imaginar o que me tirou. Eu devia estar morto, mas você não quis me deixar morrer. Tudo com a melhor das intenções, acreditando sempre que estava fazendo aquilo que estava certo. Por mais que quisesse, por mais que isso me magoasse. Mas quem lhe deu esse direito sobre mim? Quem decretou que me podia fazer isso? Não havia qualquer som na sala além da minha voz. Eu estava congelado. E a expressão no rosto de Bronco só me zangava mais. Viu-se recompor. Tentou recuperar o seu orgulho e dignidade quando disse em voz baixa. Foi o seu pai que me deu essa tarefa. Fitz. Eu fiz o melhor que pude com você, garoto. A última coisa que o meu príncipe me disse, que Cavalaria me disse, foi: crie-o bem. E eu... Desistiu na década seguinte da sua vida para criar o bastardo de outro homem. Interrompi com um violento sarcasmo. Tomou conta de mim porque era a única coisa que realmente sabia fazer. Toda sua vida, Bronco, você tem cuidado de alguém, posto alguém em primeiro lugar, sacrificando qualquer tipo de vida normal que
para proveito de outra pessoa, leal como cão de caça. Isso é uma vida? Nunca pensou em ser dono de si mesmo e tentar tomar as suas próprias decisões? Ou será o medo disso que o empurra pelo gargalo de uma garrafa abaixo? A minha voz transformou-se num grito. Quando me faltaram as palavras, fiquei encarando-o com o peito subindo e descendo enquanto arquejava a minha fúria. Quando me zangava, quando era mais novo, prometi frequentemente a mim mesmo que ele um dia pagaria por cada bofetada que me dera. Por cada cocheira que tivera de limpar quando achava que estava cansado demais para ficar em pé. Com aquelas palavras cumpri essa promessazinha amuada e a multipliquei por 10. Os olhos de Bronco estavam arregalados e a dor era tal que ele não tinha palavras. Viu seu peito elevar-se uma vez como que para recuperar o fôlego que um murro lhe roubara. O choque nos seus olhos era igual ao que seria se eu tivesse subitamente mergulhado uma faca no seu corpo. Encarei-o. Não sabia ao certo de onde aquelas palavras tinham vindo, mas era tarde demais para chamá-las de volta. Dizer desculpe. Não as desdiria, não as mudaria a nenhum ponto. De repente, esperei que ele fosse me bater, que desse a nós dois pelo menos isso. Ele levantou-se de forma desequilibrada, arrastando pelo chão as pernas da cadeira. A própria cadeira oscilou e caiu com um estrondo quando ele se afastou dela. Bronco, que caminhava com tanta firmeza quando estava cheio de conhaque, cambaleou como um bêbado ao dirigir-se para a porta e sair para a noite. E permaneci apenas sentado, sentindo algo dentro de mim ficar muito imóvel. Tive a esperança de que fosse o coração. Durante um momento, tudo foi silêncio. Ou em algum momento. Então Breu suspirou. Por quê? Perguntou em voz baixa, passado algum tempo. Não sei. Eu mentia tão bem. Foi o próprio Breu que me ensinou. Olhei para o fogo. Durante um momento, quase tentei lhe explicar. Decidi que não podia. Dei por mim falando com rodeios. Talvez precisasse me libertar dele. De tudo o que ele faria por mim. Mesmo quando não o quisesse. Ele tem de parar de fazer as coisas pelas quais nunca lhe poderei pagar. Coisas que nenhum homem devia fazer por outro. Sacrifícios que nenhum homem devia fazer por outro. Não quero lhe dever mais nada. Não quero dever nada a ninguém. Quando Breu falou, foi com objetividade. Tinha as mãos de longos dedos sobre as coxas, calmamente, quase relaxadas, mas os olhos verdes tinham tomado a cor do minério de cobre e sua fúria vivia neles. Desde que você voltou do reino da montanha, é como se estivesse ansioso por uma briga, seja com quem for. Quando era menino e ficava carrancudo ou amuado, eu podia atribuir isso ao fato de você ser um menino com o discernimento e frustrações de um menino. Mas você voltou com uma ira, com um desafio ao mundo inteiro para que o matasse, e conseguisse, se conseguisse. Não foi só você ter se atirado na frente de Majestoso, você mergulhava em tudo que lhe fosse mais perigoso. Bronco não foi o único a ver isso. Veja o último ano. Todas as vezes que eu me virava, lá estava Fitz, rebelando-se contra o mundo, no meio de uma briga ou no seio de uma batalha, envolto em bandagens, bêbado como um pescador, ou mole como uma corda e chorando por casco de elfo. Quando esteve calmo e pensativo, quando esteve alegre com os amigos, quando esteve simplesmente em paz. Se não estivesse desafiando os inimigos, estava afastando seus amigos. O que aconteceu entre você e o bobo? Onde está Molly agora? Acabou de mandar Bronco embora. Quem é o próximo? Você, eu suponho. As palavras saíram de mim. De qualquer modo, inevitáveis. Não queria dizê-las, mas não podia refreá-las. Era a hora. Já avançou bastante nessa direção, com a maneira como falou com o Bronco. Eu sei, eu disse, sem rodeios. Enfrentei o seu olhar. Já faz muito tempo que nada do que eu faço lhe agrada. Ou a Bronco, ou seja quem for. Ultimamente parece que não consigo tomar uma boa decisão. Com isso, concordo, disse Breu, implacável. E estava de volta, a brasa da minha fúria erguendo-se em chamas. Talvez porque nunca me foi dada a chance de tomar as minhas próprias decisões. Talvez porque durante muito tempo fui o garoto de todos, o cavalariço de Bronco, seu aprendiz de assassino, o animal de estimação de veracidade, o pajem de paciência. Quando foi que eu pude ser meu, agir por mim? Fiz a pergunta num tom feroz. Quando foi que não o fez? Perguntou Bronco com a mesma intensidade. Isso foi tudo o que você fez desde que voltou das montanhas. Foi até veracidade para dizer que você tinha se cansado de ser um assassino precisamente quando um trabalho discreto era necessário. Paciência tentou avisá-lo para você se manter longe de Molly, mas você também agiu como bem entendeu a esse respeito. Isso a transformou num alvo. Você arrastou Paciência para conspirações que a expuseram ao perigo. Você se ligou ao lobo apesar de tudo que Bronco lhe disse. Questionou todas as minhas decisões a respeito da saúde do rei sagaz.
E o seu penúltimo ato estúpido em Torre do Cervo foi se voluntariar para participar de uma revolta contra a coroa. Levou-nos mais perto de uma guerra civil do que estivemos numa centena de anos. E meu último ato estúpido? Perguntei com uma curiosidade amarga. E meu último ato estúpido? Perguntei com uma curiosidade amarga. Matar Justine Serena. Proferiu a acusação de uma forma taxativa. Tinha acabado de esgotar o meu rei, Breu, observei num tom gelado. Mataram-no, nos meus braços, por assim dizer. O que eu deveria fazer? Ele levantou-se de um modo. De algum modo, conseguiu avultar-se como antigamente. Com todos os anos de treino comigo, todos os meus ensinamentos a respeito de um trabalho discreto, saiu correndo pelo castelo afora de faca desembainhada, cortando a garganta de uma e apunhalando o outro até a morte no grande salão, perante toda a nobreza ali reunida. Meu belo aprendiz de assassino, não conseguiu pensar em outra forma de concretizar o que queria fazer? Eu estava zangado, bradei. Exatamente, bradou ele em resposta. Você estava zangado, de modo que destruiu a nossa base de poder em Torre do Cervo. Tinha a confiança dos duques costeiros e decidiu se mostrar a eles como um louco. Estilhaçou o último resquício de fé que tinham na linhagem visionário. Pouco tempo depois, você censurou por ter confiança nesses duques? Não. Censurei-o por se exibir na frente deles. Nunca devia ter deixado que oferecessem a você o governo de Torre do Cervo. Se tivesse cumprido os seus deveres como devia, tal pensamento nunca lhes teria sequer ocorrido. Vezes sem conta, você se esquece do seu lugar. Você não é um príncipe, é um assassino. Não é um jogador, é a peça do jogo. E quando faz as suas próprias jogadas, estraga todas as outras estratégias e põe em risco todas as peças no tabuleiro. Não ser capaz de pensar numa resposta não é o mesmo que aceitar as palavras de outra pessoa. Olhei-o, furioso. Ele não se afastou, continuou simplesmente em pé, olhando-me de cima para baixo. Sob o vexame do olhar verde de Breu, a força da minha fúria me abandonou de repente, deixando apenas amargura. A corrente subterrânea e secreta de medo voltou uma vez mais à superfície. A determinação jorrou de mim como sangue. Não podia fazer aquilo. Não tinha a força necessária para desafiar os dois. Passado algum tempo, me ouvi dizer num tom mal-humorado. Certo, muito bem. Você e Bronco têm razão, como sempre. Prometo que não voltarei a pensar, simplesmente obedecerei. O que quer que eu faça? Não, sucinto. Não o quê? Ele sacudiu a cabeça lentamente. O que se tornou mais claro para mim esta noite é que não devo basear nada em você. Não se receberá de mim nenhuma missão, nem continuará a par dos meus planos. Esses dias terminaram. Não consegui compreender o tom definitivo da sua voz. Ele virou-se de lado, deixando os olhos partirem para longe. Quando voltou a falar, não foi como meu mestre, mas como Breu. Olhou para a parede enquanto falava. Eu amo você, garoto. Não retiro isso, mas você é perigoso. E o que temos de tentar fazer já é o suficientemente perigoso, sem que você perca as estribeiras em pleno ato. Vamos tentar o quê? Perguntei, sem me conter. Os seus olhos encontraram-se com os meus enquanto ele sacudia lentamente a cabeça. Ao guardar esse segredo, ele quebrou os nossos laços. Senti-me subitamente à deriva. Observei-o, aturdido, pegar a mochila e o manto. É noite lá fora, observei. E até Torre do Cervo a caminhada é longa e dura mesmo à luz do dia. E até a Torre do Cervo a caminhada é longa e dura mesmo à luz do dia. Pelo menos fique durante a noite. Breu. Não posso. Você simplesmente iria escarafunchar desta discussão como se fosse uma casca de ferida até conseguir fazê-la sangrar de novo. Já foram ditas palavras duras o suficiente. É melhor eu ir agora. E foi o que fez. Fiquei sozinho, sentado, vendo o fogo apagar. Fora longe demais com ambos, muito mais longe do que pretendera ir. Quisera me separar deles, em vez disso, envenenara todas as recordações de mim que eles teriam. Estava feito. Não haveria maneira de remediar aquilo. Levantei-me e comecei a juntar as minhas coisas. Levei muito pouco tempo. Enfiei-as numa trouxa feita com o meu manto de inverno. Perguntei a mim mesmo se agia por ressentimento infantil ou por um súbito poder de decisão. Perguntei a mim mesmo se haveria alguma diferença. Fiquei algum tempo sentado junto da lareira, agarrado à trouxa. Queria que Bronco voltasse para poder ver que eu lamentava, para saber que eu lamentava o partir. Obriguei-me a examinar isso, com cuidado. Então desfiz a trouxa. Estendi a manta na frente da lareira e deitei-me nela. Desde que Bronco me arrastara de volta da morte, ele
dormira entre mim e a porta. Talvez tivesse sido para me manter ali. Havia noites em que parecia que ele era tudo que se interpunha entre mim e a escuridão. Agora não estava ali. Apesar das paredes da cabana, senti que me aninhava sozinho sobre a face nua e selvagem do mundo. Você sempre tem a mim. Eu sei, e você tem a mim. Tentei, mas não consegui colocar nenhum sentimento verdadeiro naquelas palavras. Despejara toda a emoção que guardara, e agora eu estava vazio, e tão cansado, como tanto ainda para fazer, com tanto ainda para fazer. Cinzento está trocando palavras com o coração da matilha. Quer que eu escute? Não. As palavras deles pertencem a eles. Senti ciúme por eles estarem juntos enquanto eu me encontrava só, mas também retirei conforto disso. Bronco talvez convencesse Breu a voltar à cabana até amanhã. Talvez Breu conseguisse sugar um pouco do veneno que eu pulverizara sobre Bronco. Pitei o fogo. Não pensei bem de mim. Há um pouco morto na noite. Há um ponto morto na noite. Esse momento mais frio e mais negro em que o mundo já esqueceu o crepúsculo e a alvorada. Ainda não é uma promessa. Um momento em que é cedo demais para nos levantarmos, mas tão tarde que ir para a cama faz pouco sentido. Foi nesse momento que Bronco entrou, e não estava dormindo, mas não me movi. Ele não se deixou enganar. Breu foi embora, disse-me em voz baixa. Ouviu endireitar a cadeira, caída, sentou-se nela e começou a descalçar as botas. Não senti hostilidade nele, nenhuma animosidade. Era como se as minhas palavras furiosas nunca tivessem sido ditas, ou como se ele tivesse sido empurrado para além da ira e magoado até o torpor. Está escuro demais para ele caminhar, eu disse para as chamas. Falei com cuidado, temendo quebrar o feitiço da calma. Eu sei, mas ele levava uma pequena lanterna. Disse que temia mais ficar, temia não conseguir manter a determinação com você, de deixá-lo ir. Aquilo, porque eu rosnara horas, parecia agora um abandono. O medo ergueu-se em mim, erodindo a minha determinação. Senti-me abruptamente em pânico. Respirei fundo, tremendo, bronco. O que ele disse agora há pouco? Eu estava zangado. Estava acertando em cheio. O som que ele fez podia ter sido uma gargalhada se não estivesse tão carregado de amargura. Só do mundo como as pessoas que melhor se conhecem a melhor maneira de se magoarem. Argumentei. Não. É como disse. Este cão talvez precise de um dono. A zombaria na voz dele enquanto falava de si era mais venenosa do que qualquer veneno que eu tivesse cuspido. Não consegui falar. Ele se endireitou, deixou as botas caírem no chão, olhou-me de relance. Não pretendi torná-lo igual a mim, Fitz. Isso não é algo que eu deseje a nenhum homem. Queria que você fosse como seu pai, mas às vezes me parecia que não importava o que eu fizesse. Você insistia em modelar a sua vida pela minha. Ficou algum tempo fitando as brasas. Por fim recomeçou a falar, em voz baixa para o fogo. Soava como se estivesse contando uma velha história a uma criança sonolenta. Eu nasci nos estados de Calcédia, uma pequena vila costeira, um porto de pesca e comércio, lodos. A minha mãe lavava roupas para me sustentar e a minha avó. O meu pai morreu antes de eu nascer, levado pelo mar. A minha avó cuidava de mim, mas era muito velha e muitas vezes estava doente. Ouvi mais do que vi o seu sorriso amargo. Uma vida inteira como escrava não deixa uma mulher com boa saúde. Ela me amava e fez o melhor que pôde comigo. Mas eu não era um menino que brincasse sossegadamente na cabana, e não havia ninguém em casa com força para se opor à minha vontade. Assim eu me liguei muito novo ao macho forte, no meu mundo, que estava interessado em mim, um vira-lata, sarnento, marcado. O seu único valor era a sobrevivência, a única lealdade para comigo, tal como a minha lealdade era para com ele. O seu mundo, os seus costumes, eram tudo o que eu conhecia, roubar o que quisesse, quando quisesse, sem nunca pensar além desse momento. Tenho certeza de que sabe o que eu quero dizer. Os vizinhos pensavam que eu era mudo. A minha mãe pensara que eu era lerdo. A minha avó, estou certo, tinha suas suspeitas. Tentou afastar o cão, mas, assim como você, eu tinha vontade própria nessas coisas. Suponho que tinha cerca de 8 anos quando ele se meteu entre os cavalos e a sua carroça e foi escoiceado até a morte. Estava roubando uma fatia de presunto na hora.
Levantou-se da cadeira e dirigiu-se aos seus cobertores. Bronco afastara narigudo de mim quando eu era mais novo do que isso. Eu acreditara que estivesse morto, mas Bronco passara pela real e violenta morte do seu companheiro de vínculo. Era pouco diferente de você mesmo morrer. O que você fez? Perguntei em voz baixa. Ouvi-o fazendo a cama e deitando-se nela. Aprendi a falar, respondeu ele depois de um tempo. A minha avó me forçou a sobreviver à morte de corte. Num certo sentido, transferi para ela meu vínculo. Não que eu tenha esquecido dos ensinamentos de corte. Tornei-me ladrão e muito bom. Tornei as vidas da minha mãe e avó um pouco melhores com o meu novo ofício, embora elas nunca tivessem suspeitado o que eu fazia. Cerca de uma mão cheia de anos mais tarde, a praga de sangue passou por Calcede. Era a primeira vez que a via. Ambas morreram e eu fiquei sozinho. Então virei soldado. Escutei atônito. Ambas morreram e eu fiquei sozinho. Então virei soldado. Escutei atônito. Escutei atônito. Ao longo de todos aqueles anos, eu o conhecera como um homem taciturno. Beber nunca lhe soltara a língua, apenas o tornara mais silencioso. Agora as palavras jorravam dele, levando na torrente os meus anos de dúvidas e suspeitas. Por que ele de repente falava tão abertamente? Não sabia. A sua voz era o único som na sala iluminada pela lareira. Comecei a lutar por um pequeno chefe da terra em Calcede, Jecto, sem saber ou me importar por que lutávamos. Se havia algo de certo ou errado nisso. Deu uma bufada suave. Como ele disse, sobreviver não é viver. Mas me saí suficientemente bem, ganhei reputação de maldade. Ninguém espera que um rapaz combata com felicidade e artimanhas de um animal. Foi a minha única solução para a sobrevivência entre o tipo de homens com quem combati naquela época. Mas um dia perdemos uma campanha. Passei vários meses, não, quase um ano, aprendendo o ódio que a minha avó nutria pelos donos de escravos. Quando fugi, fiz o que ela sempre sonhara em fazer. Vim para 6 ducados, onde não existem nem escravos nem escravagistas. Grisalho era então um duque de Rasos. Fui seu soldado durante algum tempo. De algum modo, acabei cuidando dos cavalos. Gostei bastante. Os soldados de Grisalho eram uns cavaleiros comprados com a escória que servia Jecto, mas mesmo assim, eu preferia a companhia dos cavalos a deles. Quando a guerra de Orla da Areia terminou, o Duque Grisalho me levou para os seus próprios estábulos. Ali me vinculei a um jovem garanhão, Pescoço. Ele estava aos meus cuidados, mas não era meu. Grisalho o montava quando ia caçar. Às vezes usavam-no para a criação, mas Grisalho não era um homem gentil. Às vezes colocava Pescoço para lutar com os outros garanhões, como certos homens usam lutas de cães ou galos como divertimento. Uma égua no cio e o melhor garanhão a ganharia, e eu estava vinculado a ele. A sua vida era tanto minha como minha própria. E foi assim que cresci até virar homem, ou pelo menos até ter a forma de um homem. Bronco ficou em silêncio por um momento. Não precisava me explicar mais nada. Após algum tempo, suspirou e prosseguiu. O Duque Grisalho vendeu o pescoço e 6 éguas e foi com os animais, costa acima até Rasgão, pigarreou. Um tipo qualquer de praga dos cavalos assolou os estábulos desse homem. Pescoço morreu só um dia depois de começar a adoecer. Consegui salvar 2 das suas éguas, mantê-las vivas e evitou que eu me suicidasse, mas depois perdi toda a vitalidade. Não prestava para nada, a não ser beber. Além do mais, dificilmente restava um animal suficiente naquele estábulo para justificar que lhe dessem tal nome. De modo que eu fui despedido, acabei me tornando soldado de novo, desta vez ao serviço de um jovem príncipe chamado Cavalaria. Ele tinha ido até Rasgão para receber uma disputa fronteiriça entre os ducados de Rasos e Rasgão. Não sei por que o seu sargento me aceitou. Aquelas eram tropas de primeira categoria, a guarda do pessoal do príncipe. Eu tinha ficado sem dinheiro e estava dolorosamente sóbrio havia 3 dias. Não cumpria as exigências deles como homem, quanto mais como soldado. No primeiro mês que passei como cavalaria, me apresentei a ele para procedimentos disciplinares por 2 vezes, por lutar como um cão ou um garanhão. Eu pensava que era a única maneira de estabelecer uma posição junto dos outros. Da primeira vez que eu fui levado à presença do príncipe, ainda ensanguentado e lutando, fiquei chocado por ver que éramos da mesma idade. Quase todos os seus soldados eram mais velhos do que eu. Esperara confrontar um homem de meia idade.
Fiquei parado diante dele e o olhei nos olhos. E algo semelhante a um reconhecimento passou entre nós, como se cada um visse o que poderia ter sido em outras circunstâncias. Isso não fez me tratar melhor. Perdi o soldo e ganhei deveres adicionais. Todos esperaram que a cavalaria me expulsasse da segunda vez. Fiquei diante, pronto para odiá-lo, e ele limitou-se a olhar para mim. Inclinou a cabeça como faria um cão ao ouvir algum som distante. Privou-me de soldo e me deu mais deveres, mas não me expulsou. Todos tinham me dito que eu seria despedido. Agora todos esperavam que eu desertasse. Não sei dizer por que não fiz. Por que ser soldado em troca de nenhum soldo e deveres adicionais? Branco voltou a pegarrear. Ouviu aconchegando-se melhor na cama. Durante algum tempo manteve-se em silêncio. Por fim, prosseguiu, quase de má vontade. Da terceira vez, foi por brigar em uma taverna. A guarda da cidade me levou à sua presença. Ainda ensanguentado, ainda bêbado, ainda querendo lutar. A essa altura, os meus colegas já não queriam ter nada a ver comigo. O meu sargento estava descontente. Eu não tinha feito amigos entre soldados comuns, de modo que a guarda da cidade me prendeu. E disseram à cavalaria que eu não havia deitado 2 homens no chão e mantido mais 5 à distância, com um porrete. E disseram à cavalaria que eu havia deitado 2 homens no chão e mantido mais 5 à distância, com um porrete, até que a guarda chegaram e puseram vantagem do lado deles. A cavalaria mandou os guardas embora com uma bolsa para pagar os estragos do taverneiro. Estava sentado à sua mesa, com uma coisa qualquer meio escrita à sua frente, e me olhou de cima a baixo. Depois levantou-se em uma palavra e empurrou a mesa para um canto da sala. Tirou a camisa e tirou um pique no canto. Achei que pretendia me espancar até a morte, mas em vez disso me atirou outro pique e disse: Está bem, mostre-me como manteve 5 homens à distância. E atirou-se sobre mim. Pigarreou. Eu estava cansado e meio bêbado, mas não quis desistir. Por fim, ele teve sorte, nocauteou-me. Quando acordei, o cão tinha de novo um dono. De uma espécie diferente. Eu sei que você ouviu dizer que cavalaria era frio, rígido e correto em demasia. Não era. Era aquilo que acreditava que um homem devia ser. Mais do que isso, era aquilo que acreditava que um homem devia querer ser. Pegou um patife gatuno e porco e hesitou, suspirou de repente. Obrigou-me a levantar antes da alvorada no dia seguinte. Exercícios com armas até que nenhum de nós conseguisse se manter em pé. Nunca antes eu tinha tido qualquer treino formal com armas. Tinham simplesmente me dado um pique e mandado lutar. Ele me treinou e me ensinou esgrima. Ele nunca gostara do machado, mas eu gostava, então me ensinou o que sabia dele e arranjou um homem que conhecia as estratégias da arma para me ensinar. Depois, durante o resto do dia, eu ficava em seus calcanhares, como um cão, como você disse. Não sei porquê. Talvez sentisse falta de alguém da sua idade. Talvez tivesse com saudade de veracidade. Talvez. Não sei. Ensinou-me primeiro os números e depois a ler. Encarregou-me do seu cavalo, depois dos cães e do falcão, e depois de todos os animais de carga e de tração. Porém, não foi só trabalhar que ele me ensinou. Limpeza, honestidade. Pôs um valor naquilo que a minha mãe e a avó tinham tentado instilar em mim há tanto tempo. Mostrou-me essas coisas como valores de homem e não só modos para se ter dentro de uma casa de mulher. Ensinou-me a ser um homem e não um animal em forma de homem. Fez com que eu visse que isso era mais do que regras, era uma maneira de ser. Era uma vida em vez de sobrevivência. Parou de falar, ouviu levantar-se. Dirigiu-se à mesa e pegou a garrafa de vinho de sabogueiro que Breu deixara conosco. Observei-o enquanto girava várias vezes nas mãos. Em seguida, largou-se, sentou-se numa das cadeiras e ficou olhando para o fogo. Breu disse que eu deveria deixá-la amanhã, disse ele em voz baixa. Baixou os olhos para mim. Acho que tem razão. Sentei-me e olhei para ele. A luz pouco intensa do fogo transformava seu rosto numa paisagem de sombras. Não consegui ler os seus olhos. Breu disse que você foi meu garoto por tempo demais. Garoto de Breu, garoto de veracidade. Até garoto de paciência, que o mantivemos como garoto e cuidamos demais de você. Ele acredita que quando deparou com decisões de homem, você as tomou como garoto. Impulsivamente, pretendendo estar certo, pretendendo ser bom, mas as intenções não são o suficiente.
Enviar-me para matar gente e me manter como garoto? Perguntei, incrédulo. Não ouviu nada do que eu disse? Eu matei gente quando era garoto. Isso não fez de mim um homem, nem a você. Então o que devo fazer? Perguntei, com sarcasmo. Ir à procura de um príncipe que me eduque? Pronto, está vendo? Uma resposta de garoto. Não compreende, e por isso se zanga, e se torna venenoso. Você me faz essa pergunta, mas já sabe que não vai gostar da resposta. Que é? Poderia fazer coisa pior do que ir à procura de um príncipe, mas não vou te dizer o que fazer. Brian me aconselhou a não fazer isso. E acho que ele tem razão, mas não porque eu penso que você toma as suas decisões como garoto. Não faço mais do que eu fazia na sua idade. Acho que você decide como um animal decidiria. Sempre no agora, sempre um pensamento para o amanhã. Ou para o que se lembra de ontem. Sei que sabe do que é que estou falando. Deixou de viver como um lobo porque eu o forcei a isso. Agora tenho de deixá-lo só, para que descubra se quer viver como um lobo ou como um homem. Olhou-me nos olhos. Havia compreensão demais nos seus. Assustou-me pensar que ele podia realmente saber o que eu enfrentava. Neguei essa possibilidade. Deixei-a inteiramente de lado. Virei um ombro para ele, quase em resposta de que a ira voltasse. Quase com a esperança de que a ira voltasse. Mas Bronco ficou sentado em silêncio. Por fim, ergui os olhos para ele, que estava fitando o fogo. Precisei de muito tempo para engolir o orgulho e perguntar. Então, o que vai fazer? Já lhe disse. Vou embora. Foi ainda mais duro fazer a pergunta seguinte. Para onde vai? Ele pigarreou e fez uma expressão de desconforto. Tenho uma amiga. Está sozinha. E lhe ser útil ter a força de um homem em sua casa. O telhado precisa ser reparado. E há plantios a serem feitos. Vou para lá. Por algum tempo. Amiga? Atrevi a perguntar, erguendo uma sobrancelha. A sua voz não tinha expressão. Não é nada disso. É mesmo uma amiga. Provavelmente você poderia dizer que encontrei outra pessoa de quem cuidar. Talvez tenha encontrado. Talvez esteja na hora de fazer isso onde é mesmo necessário. Então olhei para o fogo. Bronco. Eu preciso mesmo de você. Trouxe-me de volta do limite. Fez com que eu voltasse a ser um homem. Ele bufou. Se eu tivesse tratado você como devia, para começar, nunca teria ido até o limite. Não. Eu teria ido para a cova. Teria? Majestoso não teria acusações de magia da manha para fazer contra você. Ele teria encontrado alguma desculpa para me matar, ou só uma oportunidade. Ele não precisa realmente de desculpas para fazer o que quer. Talvez sim, talvez não. Ficamos vendo o fogo morrer. Levei a mão à orelha, brinquei com o fecho do brinco. Quero lhe devolver isso. Eu preferia que você ficasse com ele, que o usasse. Era quase um pedido, parecia estranho. Não mereço o que quer que seja que este brinco simbolize para você. Não o ganhei, não tenho direito a ele. O que ele simboliza para mim não é algo que se ganhe, é algo que lhe dei. Quer eu tivesse merecido, quer não. Usando ou não, ainda assim, irá levá-lo com você. Deixei o brinco pendurado na orelha. Uma minúscula rede de prata como uma pedra azul engastada no interior. Certa vez Branco o dera a meu pai. Paciência, sem saber do seu significado, passara para minhas mãos. Não sabia se ele queria que eu usasse pelo mesmo motivo que eu levara a dá-lo ao meu pai. Tive a sensação de que havia mais naquela história do que ele me dissera, mas não quis perguntar. Mesmo assim, esperei, na expectativa de que ele me fizesse uma pergunta. Mas Bronco apenas levantou-se e voltou para seus cobertores. Ouviu deitar-se. Desejei que tivesse me feito a pergunta. Magoou-me isso não ter acontecido. Respondi, mesmo assim. Não sei o que vou fazer, eu disse, para a sala escurecida. Durante toda a minha vida, sempre tive tarefas a cumprir, mestres a quem prestar contas. Agora, que não tenho, é uma sensação estranha. Pensei por algum tempo que ele não ia responder, mas então disse abruptamente. Conheci essa sensação. Ergui os olhos para o teto escurecido. Tenho pensado em Molly, com frequência. Sabe para onde ela foi? Sim. Quando nada mais disse, soube que não era boa ideia perguntar. Eu sei que o mais sensato é deixá-la em paz. Ela acredita que estou morto. Espero que a pessoa que ela encontrou, seja quem for, tome melhor conta dela do que eu. Espero que a ame como ela merece. Houve um roçar nos cobertores de Bronco. Como assim? Perguntou ele com prudência. Era mais difícil de dizer do que eu realmente pensei que seria. Ela me disse quando me deixou naquele dia que eu vi outra pessoa, alguém de quem gostava como eu gostava do meu rei, alguém que ela colocava à frente de tudo e todos na sua vida.
Minha garganta se fechou de súbito. Respirei fundo, afastando a força de vontade, o nó da garganta. Paciência tinha razão, ele disse. Sim, tinha, concordou Bronco. Não posso culpar ninguém, além de mim. Depois de saber que Molly estava em segurança, devia deixá-lo seguir o seu caminho. Ela merece um homem que possa lhe dar todo o seu tempo, toda a sua devoção. Sim, merece, concordou Bronco, implacável. É uma pena que você não tenha compreendido isso antes de estar com ela. Uma coisa é admitir uma falha para nós mesmos, é outra completamente diferente ter um amigo que não só concorda conosco, como realça toda a profundidade da falha. Não a neguei nem exigir saber como ele ficara sabendo. Se Molly lhe dissera, eu não queria saber o que mais ela teria dito. Se ele deduzira sozinho, eu não queria saber que fora assim tão óbvio. Senti uma onda de qualquer coisa, uma ferocidade que me fez querer rosnar para ele. Mordi a língua e me forcei a refletir sobre o que sentia. Culpa e vergonha por ter terminado em dor para ela e por tê-la levado a duvidar do seu valor. E uma certeza de que, por mais errado que tudo tivesse sido, também havia sido certo. Quando tive confiança na voz, disse em voz baixa: Nunca me arrependerei de amá-la, se por não ter podido fazer dela minha esposa aos olhos de todos, como já era o meu coração. Ele nada respondeu àquilo, porém, passado algum tempo, esse silêncio de separação tornou-se ensurdecedor. Eu não conseguia dormir por causa dele. Por fim, falei. Bom, amanhã partiremos, cada um para o seu lado, suponho. Suponho que sim, disse Bronco. Depois de algum tempo, acrescentou. Boa noite. Boa sorte. Soava realmente como se falasse sério, como se compreendesse como eu precisaria de sorte. Fechei os olhos. Eu estava tão cansado agora, tão cansado, cansado de magoar as pessoas que amava. Mas agora estava feito. Amanhã, Branco partiria e eu seria livre. Livre para seguir o desejo do meu coração, sem a intervenção de ninguém. Livre para ir para a Valdefeira e matar Majestoso.